Shalom, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph ao Tav, hoje falando sobre Isaías, capítulo 1, versículos 3 e 4, dando continuidade à análise do livro de Isaías, Navi e Shaiá, profeta Isaías Perek Aleph. Pois bem, aqui no texto nós temos esses dois versículos, eu vou ler cada um deles e depois vamos palavra por palavra, expressão por expressão, compreendendo. Já te convido a se inscrever no canal. Diz o texto: Yadá shor konehu hamor evus be'alav. Israel lo yadá, ami lo hitbanon. Hoi goi hote, am keved avon, zera mehim, banim masritim. Azvu et Adonai, ni atsu et kedosh Israel. Nazoru ahor. Pois bem, aqui nós temos uma repreensão do Senhor através do profeta Isaías para o povo de Israel. Nós já comentamos no versículo 2, que aqui está sendo falado a terra e o céu como testemunhas, e continuando, então nós vemos essa repreensão. Diz aqui, Yadá shor koneu. Vamos lá. Yadá, esse verbo muito comum no texto hebraico clássico, no texto hebraico bíblico, significa conhecer, perceber, experimentar, compreender. E aqui ele está na forma mais simples possível de um verbo, ou seja, está no calo, grau calo, está no perfeito, também conhecido como catalo, que é a forma, certo? No terceiro masculino singular. Essa é a forma que esse verbo aparece no teu dicionário, no léxico, ok? E a dá. Então você está dizendo conhece, ele compreende, ele percebe. Quem? Chora. Chora. Vamos perceber aqui que esse verbo, subindo aqui um pouco no versículo, esse verbo Yadá, ele está se referindo ao chor e também ao Hamor. Vamos entender isso daqui a pouquinho, quando chegarmos nessa parte do versículo. Mas Yadá, quem conhece, quem compreende? Chor. Chor é o bovino macho, certo? Um bovino macho adulto, seja castrado ou não, seja simplesmente um boi, um touro. Também, às vezes, aparece no texto bíblico como gado em geral, como um gênero, ok? Shor. Então, ia dar shor coneu. O que significa coneu? Coneu, nós temos aqui o verbo caná, ok? Esse verbo pertence a uma classe de verbos tidos como fracos, uma vez que ele termina com re. Isso traz uma série de implicações nas conjugações, porém aqui está de uma forma tranquila, vamos assim dizer. Esse verbo significa adquirir, comprar. O coné é o particípio justamente desse verbo. Coné, então, no sentido daquele que comprou, aquele que compra, aquele que adquire. De uma forma muito simples, o seu dono, a quem ele pertence. E nós temos aqui, perceba, um sufixo, ru, ok? Esse sufixo, então nós temos um particípio, calo particípio, coné, mais o ru, que é que é o sufixo da terceira pessoa, no masculino singular, ele, o seu, o dele. Então, conhece o boi, o seu proprietário, Yadá shor koneu. E continua, com um vav aqui, né, pulando a tela, um vav, muito importante esse vav, porque como eu disse, representando aqui o Yadá, voltando aqui no versículo, perceba que ele está se referindo ao boi, né? Yadá shor koneu, e continua, Vahamor evus be'alav. Vamos lá, então, entendendo. Então, esse vav, depois aqui de azul, ele está ligando, um vav conjuntivo, essa segunda parte da oração. Vahamor. Hamor é um asno, um jumento. Ok? Simples, bem tranquilo. Hamor também aparece muito, até porque esse animal faz parte da cultura do contexto hebraico, bíblico, okay? Dos tempos bíblicos. Hamor. Evus significa manjedoura. Simples. Manjedoura é aquele local que serve para alimentar os animais. Então, conhece o boi, o seu proprietário, e o jumento conhece o local de se alimentar. Evus, manjedoura, belave. Então, nós temos aqui essa expressão belave. Belave é o substantivo baalo, muito importante no texto bíblico. Baalo significa um possuidor, um dono, um proprietário.
Nesse contexto, ele vem como sinônimo de koné. Mas ele tem uma gama maior também de significados no sentido de senhor, marido, até mesmo marido. Ou também se refere ao deus falso, o deus Baal, literalmente Baal, transliterado Baal, ok? Só que aqui ele aparece nesse sentido de dono, de proprietário. Então conhece, o jumento compreende, ele sabe onde está a manjedoura do seu dono, ok? E como é que eu sei disso? Graças ao sufixo. Perceba a diferença desse sufixo, ele também é da terceira pessoa, masculino singular. Mas perceba que nós temos no contexto anterior, hu, que também é da terceira pessoa masculino singular. E aqui nós temos av. Por que isso? Porque Baal é um substantivo. Então, existem sufixos que são acrescidos a substantivos, ok? E existem sufixos que são acrescidos a verbos, que é o caso aqui de Caná. Então, por isto, apesar de sufixos da terceira pessoa masculino singular, referindo a ele, nós temos aqui situações diversas. Então, Yadá shor koneu, vahamor evos pealav. Segunda parte da oração, por que eu sei que é a segunda parte da oração? Perceba o seguinte, nós temos aqui esse acentozinho, o atná, ok? Ele está um pouco misturado aqui com kametz, mas ele mostra a primeira parte, a primeira divisão do versículo. A segunda divisão, então, entra agora o povo de Israel. Então diz aqui, Israel lo yadá. Israel lo yadá. Ami lo hitbonan. Vamos entender. Israel, não temos mistério algum aqui, certo? É um nome próprio, um nome que Jacó recebeu do Senhor, o patriarca da nação de Israel, ok? Israel. Lo. Lo, aqui significa não, ou pode, dependendo do contexto, significar nada, ok? Não, nada, nenhum, lo. Então, Israel não. Yadá. Yadá nós já vimos, é o verbo conhecer, compreender, perceber. E também está no kala aqui, da mesma forma que está no início do versículo, está aqui. É a terceira pessoa masculino singular. Então, Israel não compreende. Então, perceba que o profeta, nessa exortação, está comparando Israel a figuras comuns à cultura do povo na época. O boi compreende quem é o seu proprietário, ou seja, Israel não compreendia quem era o seu dono, o seu senhor. Assim como, ao contrário do jumento, que conhece quem o alimenta, quem cuida dele, como alcançar isso. Israel não estava reconhecendo, porque diz aqui, Israel lo yadá, ok? E de forma poética, continua na segunda parte dessa oração, Ami. Ami é meu povo. Am significa povo, ok? Um povo, um grupo, povo. E, novamente, nós temos o sufixo aqui da primeira pessoa comum singular. Meu, minha, ami, ok? O meu povo. Então, o meu povo, lo, novamente, eu percebo aqui no versículo lo, nós temos aqui duas vezes, ok? Lo. Pode ser traduzido como nada entende ou não entende. Lo, lo. Lo é dar, e aqui lo, ritbonan. Nós temos um verbo que pode ser, nós podemos dizer que ele está como um sinônimo de yadá, ok? Então, há uma intensificação aqui. Então, enquanto o boi e o jumento simplesmente não é lo yadá, né, não conhece, aqui é lo yadá, e além disto, amilo hitbonan. Mas o que significa hitbonan? Hitbonan, ok? É uma forma que nós chamamos de itpolel, ok? Que é caracterizada na forma verbal por esse prefixo hit, por isso que é chamado de hitpolel, forma comum também do hitpael, ok? Pois bem, e o verbo aqui é o bin, bin, muito comum. Nós temos comentado ali o livro de Provérbios, te convido a conhecer também os vídeos, e em Provérbios aparece muito esse verbo bin, que significa ser capaz de discernir algo, obter discernimento, compreender bem, entender bem, prestar atenção. Aqui, essa forma itpolel nada mais é do que uma forma do itpael por conta de um verbo que ele é irregular. Perceba que nós temos um verbo irregular porque ele é chamado de verbo oco. Esse iod, que fica no meio,
que é a segunda consoante, normalmente durante a conjugação ele cai, ele some e aparece outra coisa no lugar dele ou nada. Por isso são chamados verbos ocos. Então, o itpolero é uma forma então de se conjugar onde nós temos esse verbo, onde nós temos o seguinte. Ó, perceba, rolenvado no lugar do iod, bo, e repete. Perceba que eu tenho dois nuns aqui, ó, tá? Dois nuns. Então, repete, itpolero. Então, hitbonan, aqui eu tenho a forma perfeita do hitpolero, ok? A terceira masculina singular. Então, ele, o meu povo, ele, o meu povo, lo hitbonan. E aqui nós podemos dizer o seguinte, que esse verbo aparece, essa forma, esse grau, com uma forma reflexiva, no sentido de não se comporta com inteligência, não age com inteligência. Ok? Então, olha que dura essa mensagem. Yadá shorkoneu, vachamor evus bealav. Israel lo yadá. Ami lo hitbonan. E não para por aí. No versículo 4 nós temos, então, a continuação. E aqui nós temos interessante essa expressão, um ai. Já viu essa expressão ai? Aparece nos profetas, aparece até mesmo no Apocalipse de João. Ai, roi, roi, roi é uma interjeição muito interessante. Pode ser traduzida, como eu disse, ai, ok? Ou como a, por exemplo, ai, nação pecadora. Ah, nação pecadora. Ai de vós, ai de vocês, pecadores. Então, essa interjeição, goi, ok? Goi, perdão, roi, roi. Goi é a próxima palavra. Roi, goi. Roi, goi, rote. Roi, goi, rote. Então, nós temos aqui, antes de continuar, eu vou te ajudar aqui no seguinte, ó. Nós temos essa expressão roi, goi, rote. Ok? Aí nós continuamos. Am, kebed, avon. E depois nós temos Zera Meraim. Depois nós temos Banim Masritim. Então são quatro expressões, podemos chamar de sinônimas, muito embora vamos perceber que há uma progressividade no estado caótico de Israel aos olhos do Senhor. Então essa primeira expressão, Roi Goi Rote, significa ai da nação pecadora. Goi significa um povo, nação. Muitas vezes aparece como os outros povos, em contraste a Israel, que é o povo escolhido. Goi, ok? Podemos dizer que é um sinônimo de am, que nós vamos ver daqui a pouco. Roi, goi, ai, nação, ai da nação, a nação o quê? Rote. Muito forte essa expressão aqui em relação ao povo de Israel naquele contexto. Rote é o particípio, temos mais um particípio aqui, de ratá. Ratá significa errar o alvo, estar em falta, ofender, ser censurável, ser culpado. Simplesmente podemos traduzir como pecar, ok? Um verbo extremamente importante na teologia do Tanakh. Ratá, pecar, errar o alvo, ok? E o particípio roté, então, o que peca, o que está pecando, o que é pecador, ok? Então, ai da nação pecadora, ok? Goi aqui é uma palavra masculina no hebraico, né? Traduzimos por nação que é feminina, mas então, goi roté. Então, olha só como começa esse versículo 4. Ai da nação pecadora, roi goi roté. E ele continua, am keved avon, am keved avon. Ou seja, novamente, povo. Povo aqui, perceba de uma forma poética, está sendo um sinônimo de goi, ok? Então, povo. Povo o quê? Keved. Keved, ok? É a forma construta de kaved. Kaved significa pesado, opressivo. Essa palavra tem uma gama de significados que o contexto determina muito. Mas a ideia básica de algo pesado, opressivo, algo carregado. Daí se traduz muitas vezes como severo, algo penoso, importante, impressionante. Por quê? Porque é pesado, importante, impressionante. Difícil, inflexível, um coração endurecido, por exemplo. Ok? Lev kaved. Inepto, lento, está no construto. Ok? Então, aqui
Normalmente, em português, você vai encontrar as traduções chamando de, traduzindo por carregado. Carregado do quê? Avon. Avon é uma atividade desonesta, uma atividade errada. Iniquidade, pecado. Ofensa, culpa, punição, ou mesmo a ideia de punição pela culpa. Então, Avon, vamos traduzir aqui como culpa no sentido de pecado. Então, ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, povo carregado de pecado. Olha só os termos utilizados pelo profeta. E aí continua. Zera mereim. Zera significa semente, ok? De forma bem simples e literal, semente. Semente de plantas, a semente do homem, ou sêmen, mas de uma forma mais ampla, a ideia de descendentes, de linhagem, de raça, que é o que se aplica aqui. Então, é interessante, por exemplo, lá na Haberit Hadashah, no Novo Testamento, João Batista, certa vez, chama de raça de víboras, o povo incrédulo. Então, uma geração, uma raça, uma linhagem incrédula, raça de víboras. Aqui o profeta chama Zera Mereim. Mereim é a forma, é o particípio de Ra'á, esse verbo aqui, ó. Ok? Esse verbo significa, ele está no ifilo, ok? O ifilo aqui como causativo, ou seja, a ação causativa do verbo, no sentido de fazer o mal, causar dano, maltratar, agir de forma ímpia. Então, no particípio, aquele que age de forma ímpia, merá. Esse é o particípio, merá. E fio, particípio, merá. Só que ele está no plural aqui, merim. Então, você percebe que zera, apesar de estar aqui no singular, ele traz essa ideia da pluralidade, ok? Da linhagem, da raça. Zera merim, ou seja, uma geração, uma linhagem, uma raça de malfeitores, de pessoas que causam dano. Então, há uma evolução aqui, ó. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores. E a quarta expressão aqui que nós encontramos é Banim Masritim. Atenção com isso. Banim é muito conhecido, é o plural de Ben, ok? Das palavras que mais aparecem no texto bíblico. Ben significa filho, de forma literal, filho, a forma básica, descendente, mas também um membro de um grupo, de um povo. Filhos, aqui está no sentido de integrantes de um grupo, pessoas que têm a mesma característica, né? Por exemplo, filhos da maldade, filhos da santidade. Então, banim. Banim masritim, ok? Banim masritim. Qual que é a ideia aqui? Aqui nós temos o verbo shahat, ok? Também está no ifilo, também está no causativo. Shahat significa destruir, ou seja, alguém que causa destruição, alguém que causa ruína, alguém que é nocivo. E, mais uma vez, temos o plural aqui, de forma tranquila. Banim está no plural, então combina com masritim, que também está no plural. O particípio é masrit. E veja bem, eu trouxe aqui duas passagens interessantes. Lá em Êxodo, capítulo 12, que é o capítulo que instrui acerca da Páscoa, peça, certo? E no versículo 13 fala da praga destruidora, que é a expressão Negef le masrit, ou seja, a praga que destrói, que é o mesmo participio aqui, le masrit. Olha que interessante. Olha a comparação, o peso, a culpa, a condenação sobre aquela geração daquele povo de Israel que estava ouvindo a palavra de Isaías. É comparado ao destruidor. Inclusive, lá em Samuel, lá em 2 Samuel, trouxe aqui também, 24:16, quando Deus determina que o anjo ali traga o juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, é um anjo destruidor, diz o texto, Lamalar, que é anjo, né? Mashrit, o anjo destruidor, o anjo da destruição. Então, veja que peso, que condenação que recai aqui sobre o povo de Israel. E como eu disse, nós temos uma sequência. Roi goi rote, am kebd avon, zera merim, banim masritim. Ou seja, um povo pecador, uma nação carregada de iniquidade. Nós temos uma semente, uma geração, uma raça de malfeitores, e nós temos filhos destruidores,
ou filho, ou mesmo filhos de destruidores, filhos dados à corrupção aí, nós podemos tanto entender que essa questão de filhos e o masculino como um adjetivo, né, qualificando os filhos, ou filhos de destruidores, filhos dos que destroem. Continuando, nós temos aqui a segunda parte da oração. Então, primeiro há vamos dizer assim, uma qualificação negativa do povo de Israel, e agora dizendo o que eles fizeram. Aqui a segunda parte vai, então, informar o que eles fizeram, o que eles estavam fazendo. Então, nós temos aqui, Azvu et Adonai. Então, Azvu é o verbo azav. Et é a partícula do objeto direto, ou seja, é um verbo aqui transitivo. Então, et vai apontar sobre quem recai a ação do verbo. E Adonai, ou tetragrama, e Yahweh, ou Yahvé, dependendo aí como você decida ler o tetragrama, nós aqui utilizamos o Adonai, ok? Mas alguns dizem o Eterno, Hashem, porque não há uma pronúncia clara acerca do nome pessoal do Senhor, do Eterno. Então, Azvu et Adonai. Então, o verbo azav, ok? Significa deixar, abandonar, deixar para trás. Aqui nós temos o calo perfeito, né, também conhecido como catalo. Na terceira comum, plural. Então está se referindo a quem? Ao povo, à nação, aquela geração. O que eles fizeram? Eles abandonaram. Azvu, plural. Eles abandonaram. Azvu. Abandonaram a quem? A Adonai. Então, como a condenação aqui que surge é que eles abandonaram, eles deixaram para trás a Adonai. E continua, mais um verbo aqui. Ne'atsu. Ne'atsu é o verbo naats, que aqui está no pielo. Pielo que traz uma ideia muitas vezes de intensivo, uma ação intensiva do verbo. Pielo, no perfeito também, catar, também na terceira pessoa como um plural. E significa algo como desrespeitar, ser irreverente, tratar de forma irreverente, desprezar. Então, veja bem, eles abandonaram Adonai, Atsu, ou seja, eles desprezaram a quem? Novamente, nós vemos aqui, ó, a partícula do objeto direto, et, ligando então, mostrando sobre quem recai a ação do verbo, o verbo Neatsu. Neatsu et Kedosh Israel. Kedosh Israel. Então, nós temos aqui o nome que nós já conhecemos, Israel, sem problema algum, Kadosh. Então, a palavra aqui, Kedosh Israel. Nós temos um construto aqui, onde Kadosh está qualificando, identificando Israel. Ou, melhor, perdão, ligando o Senhor a Israel, o santo de Israel. Nós temos uma formação genitiva aqui, o santo, né, é Kedosh Israel, o santo de Israel. Então, Kadosh pode aparecer tanto de forma plena, com o Rolen Vav, como de forma defectiva, só o Rolen, ok? Aqui nós temos a forma plena, então, Kadosh com o Rolen, e aqui está na forma construta, Kedosh Israel, o santo de Israel, o santo relacionado a Israel, ok? Quem é, no caso aqui? Nós temos essa expressão, veja bem, de forma poética, né? Primeiro aqui aparece Adonai, como objeto do verbo asvu, ou seja, abandonaram, e desprezar a quem? Nós temos aqui Kedosh Israel, ou seja, o santo de Israel, como um sinônimo de Adonai, ok? O Senhor, o Eterno. Já encerrando o vídeo, eu te peço, comente esse vídeo aí, fico na guarda aí de seu feedback, isso é muito importante para nós, e compartilhe esse conhecimento se ele tem sido edificante para você. Nós temos então a última parte aqui do verbo, perdão, do versículo, Nazor Ahor. Nazor Ahor. Interessante a observação aqui de crítica textual. Essa expressão não aparece na Septuaginta. Sabemos que a Septuaginta é a tradução, uma das traduções mais antigas do Taná para outra língua, né? Foi traduzido para o grego, ok? E lá na Septuaginta o versículo acaba em Israel, ou seja, Nazor Ahor não aparece na Septuaginta, ok? Pois bem, então só um detalhe aí para atiçar a tua curiosidade também sobre crítica textual. Nazor Ahor, o que significa isso aqui? Vamos lá. Nós temos aqui o verbo zur, um verbo também oco. Nós vemos o bin, que é um verbo oco. Aqui também é um verbo oco, porque assim como o iod, esse vav normalmente ele cai, ele desaparece na conjugação do verbo, que é o caso aqui. Nós temos o nifalo, o garal, vimos até agora o pielo, itipolelo, vimos o ifil, o cal, agora nifalo, que é outro grau do verbo hebraico, ok? Nifalo.
Então, nós temos aqui, o que marca aqui? Primeira característica, aqui, né? O nun, daí o ni fala, ok? Nazoro, aqui nós temos um plural. Perceba que o verbo desapareceu. Restaram apenas o zain e o resh desse verbo. Por isso que é um verbo oco, chamado oco, ok? Ou existem outras expressões técnicas, mas eu gosto dessa expressão oco porque demonstra bem o que acontece durante a conjugação. Pois bem, Nazoro, então, o ifil, ok? Que está no perfeito, ou seja, o catálogo, que é a forma mais simples do nifalo, muito embora que é um verbo irregular. No terceiro, como plural. Então, eles o quê? É interessante que o nifalo aqui traz uma ideia também reflexiva, ou seja, um ato em relação a mim mesmo. Então, desviar-se, alienar-se, afastar-se. Eles afastaram-se, eles desviaram-se, ok? Eles viraram. Ahor significa costas, no sentido geográfico, as costas de uma habitação, a parte de trás, o advérbio atrás, essa ideia aqui, tá? Então, o advérbio atrás. Então, eles afastaram-se para trás, eles voltaram atrás, eles desviaram-se, o que é uma condenação muito grave. Porque o que resta se alguém abandona o eterno, se alguém se afasta do eterno. Nós vemos lá em Hebreus, por exemplo, o autor da carta aos Hebreus diz que os fiéis, nós, os que cremos, não somos povo que volta atrás e se perde, mas pelo contrário, que crê e recebe a vida eterna. E Yeshua nos ensina que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Perceba a profundidade, a seriedade dessa condenação sobre aquela geração, a geração de Isaías, algo muito grave. E termino aqui a análise do versículo. Eu trouxe alguns destaques que eu achei interessante para percebermos a estrutura. Ó. Veja bem, então tem aqui Yadá, aparece aqui e aqui novamente, ok? Era para ficar a mesma cor, mas eu acabei errando. Yadá, Yadá. Quem é o objeto aqui do Yadá? Quem que não conhece? Shor, ok? E Hamor. Embaixo nós temos um paralelo. Israel e meu povo. Lo e lo. Dois verbos aqui, o Yadá combinando com o do versículo 3 e o Hitbanon também, porque é uma espécie de sinônimo de Yadá, ok? Então, novamente, Yad shor konehu vachamor evus bealav. Israel lo Yadá, ami lo Hitbanon. Na segunda frase aqui, Roi, Goi, até rima, né? Roi, Goi, Ote. Então, como mostrei lá, nós temos 4 expressões negativas acerca daquela geração. Goi, Rote, ou seja, uma nação pecadora. Am Keved Avon, ou seja, um povo carregado de iniquidade, um povo pesado na iniquidade, que é outra expressão dos profetas, né? Quando Deus diz, eu pesei determinado povo, determinada nação, e encontrei pesado. Quando Daniel, por exemplo, traz ali a revelação, ele fala que da escrita na parede, né, que o Senhor pesou, encontrou iniquidade sobre a nação ali. Então, povo de pesada iniquidade. Zera mereim, ou seja, uma geração, uma semente, uma raça de malfeitores. Banim masritim, filhos destruidores, filhos que destroem. Ok? O que eles fizeram? Veja bem, nós temos aqui os dois verbos paralelos. Ó. Asvu neatsu, ou seja, eles abandonaram e eles desprezaram. A quem? Et Adonai, et Kedosh Israel. E por fim, essa expressão, Nazoro Ahor, conclusão, eles viraram as costas para o Senhor. Muito elucidativo, muito impactante. Percebemos como Deus trata com seu povo e hoje não é diferente, tratando com todo aquele que entregou a vida ao Senhor. Nós precisamos levar com seriedade a nossa vida ao Senhor, ok? Nossa comunhão com Ele. Espero que tenha gostado. Te convido aí a acompanhar o canal, ativar o sininho, para que você não perca o próximo vídeo, que assim que possível, quero continuar a análise desse texto. Aqui eu tenho a bibliografia, ok, que eu tenho utilizado, parte dela, para a análise do texto, ok? Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.